Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje é domingo, domingo de família, domingo em que dedicamos a nossa vida a estar perto daqueles que amamos, né? Puxa, aí você pode dizer, mas Júlio, eu não posso, eu trabalho domingo. Mas olha, independente se você está perto ou longe, você pode, claro que você pode ligar, você pode se comunicar. Hoje tem facilidade para isso, né? Você pode pegar o seu celular e ligar em vídeo, olha que legal. Você pode ver a pessoa pode te ver. Então, não perca essa oportunidade. Domingão para a família, tá? Faça isso. Tanto que o tema do programa de hoje é casais compromissados e os laços espirituais. Olha o tema do programa de hoje que vai ser abordado pelo nosso amigo espiritual cigano Júlio Del Toro. Casais compromissados e os laços espirituais. Vamos fazer a nossa prece? Aí já passamos logo de imediato a palavra ao cigano Júlio Del Toro. Tá? Pelo espírito de Amaral Ornelas, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Eu, em particular, adoro essa oração, pois é um poema feito por este espírito em devoção a Maria Santíssima, a esse grande espírito que representa quem, senão o amor incondicional que somente uma mãe tem para com os teus filhos. Então, poxa, nesse domingo de família, nada melhor do que uma prece como essa, não é mesmo? Para nos sentirmos acolhidos pela nossa mãe, para que sintamos que estamos todos sobre a guarda de Maria Santíssima. Bom, então vamos lá, vamos passar a palavra ao cigano Júlio Del Toro e vamos aprender. Vamos lá, somos alunos, se coloca aí, para um pouquinho, para tudo, vamos ouvir uma lição, ou melhor, vamos ouvir uma aula com este professor do mundo espiritual, Júlio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos os ensinamentos trazidos por nosso Senhor vêm a preparar o nosso espírito já há milênios. Quanto tempo demoramos para poder fazer aflorar em nós a luz do amor? Quantos foram os mestres? Quantos foram os instrutores? Quantos foram os amigos, os irmãos, os sacerdotes, os pais, os filhos? Quantos foram as pessoas que passaram em nossa vida, doando do seu tempo, doando da sua energia, da sua renúncia, para que nossa alma pudesse ser plantada uma boa semente. Vida após vida, nós vamos vivendo o nosso eu, buscando muitas vezes apenas saciar os desejos humanos, as vontades materiais, as necessidades físicas. Mas quanto tempo levamos até a nossa mente se abrir, o nosso coração entender e a vontade de Deus começar a permear a nossa alma, para que possamos enxergar além dos nossos olhos a dificuldade, a dor, o medo, os ajustes. Tudo isso faz com que o Espírito
acabe rompendo na casca ruim, na casca grossa, que ainda impede que a luz de Deus possa adentrar. Olhamos para nós, como quem olha para um espelho, e muitas vezes ainda vemos um ser muito preocupado apenas com o seu lugar, apenas com o seu jeito, com as suas coisas, apenas com a sua vida. E novamente o ser vai e vem, dentro dos seus ciclos reencarnatórios, para que possa, passo a passo, começar a galgar um conhecimento um pouco maior. Enquanto a mente não abrir para as ideias mais elevadas do universo, para as leis que regem a própria vida, para a troca de energias, onde você vai interagindo com todos os seres da natureza ao seu redor, enquanto o espírito não aprende a dominar a sua própria inquietação, os seus medos, para fazer atrair para si o que realmente tem valor, ele vai continuando em ciclos infinitos, onde ainda a dificuldade será para ele um mal, onde ainda a falta do que ele quer, lhe cobrará cada vez mais o íntimo, diante das coisas que Deus quer lhe dar. Olhamos para nós e julgamos, muitas vezes infelizes. Olhamos a vida que escolhemos, olhamos as nossas escolhas, e muitas vezes olhamos os outros à nossa volta, e dissemos: por que eu não mudo isto? Por que eu não troco isso? Porque simplesmente eu não busco uma outra direção? Mas são os laços dos compromissos que nos prendem. São as escolhas que nós fazemos antes de reencarnar. As promessas que não foram assinadas com tinta, mas com a moral do Espírito, que faz com que ele se sinta compromissado aos laços conjugais, fraternais, de amizade, de amor, para poder ajudar as almas que ainda têm mais dificuldade do que ele de progredir. Avalie dentro de uma casa, sempre é aquele que está mais aberto a aprender e sempre é aquele mais difícil de aceitar. Em grande maioria das vezes, o que é mais difícil de aceitar dificulta em tudo que pode o caminho de quem quer aprender. Age sempre com veemência, com dureza, não quer desenvolver uma capacidade simples de poder olhar o outro naquilo que o outro precisa ter, naquilo que o outro precisa fazer, naquilo que o outro precisa mudar. O outro se esforça de todas as formas, luta incessantemente contra si mesmo, tentando vencer a própria dificuldade da vida, tentando encontrar fé, onde muitas vezes os outros não conseguem ajudar, tentando vencer a si mesmo, a si mesma, e em muitos momentos querendo desistir, porque não consegue lidar com a dor ou com a punição, que muitas vezes se sente diante daquilo que não consegue realizar. Casais que muitas vezes reencarnam, compromissados em gerações, afastam-se, aproximam-se, ciclos que vão mudando de acordo com a postura que cada um tem. Às vezes um está melhor, às vezes é o outro que está melhor. Enquanto nessa balança da vida não se equilibrarem, vão voltar vidas e mais vidas, sempre ligados vibracionalmente um ao outro, mesmo que agora
nesta vida material, se separem. Os laços do Espírito são justamente os acordos que se faz um com o outro, de se perdoar, de se ajudar, de se entender, de se amar. Casais que outros vivem infelizes, porque se sentem ainda amarrados pelos compromissos carnais, muitas vezes pelos dogmas religiosos, muitas vezes pela cultura vigente, e por isso, no lugar de se ajudar, se respeitar, se perdoar, apenas se toleram. E a tolerância, na verdade, não gera amor, mas gera mágoa. Uma mágoa incontida que se vai guardando até o dia que cessar a vida carnal. E quando voltar, novamente em outra condição, toda essa energia voltará novamente. E o Espírito, mais uma vez, levará tempo até se ajustar. Quantos de nós compreendemos que acima das dificuldades humanas, existem leis espirituais que foram ali trabalhadas para nos ajudar? Quantos de nós conseguem enxergar a vontade do Pai acima da vontade do homem? Quanto de nós consegue viver para que o outro seja feliz, para que o outro consiga se apaciguar e, quem sabe, sem demorar muito, conseguir entender que o teu esforço e a tua renúncia irá fazer com que o outro do teu lado consiga então viver uma esperança e um sentido que até hoje a sua condição material não conseguiu encontrar. Casais que guardam ódio e não cuidam, o ódio vai se alimentando com outros sentimentos da vida, e depois, em situações mais difíceis, enfrentam dificuldades ainda maiores, onde muitas vezes o instinto vai imperar para poder combater o outro e destruir. Casais que vivem muitas vezes enclausurados e que o ódio seja alimentado pouco a pouco, uma hora vai transbordar, como que transborda um jarro quando enche. Então começa a esvaziar o jarro, começa desde já a olhar para dentro de ti e enxergar não só a dificuldade material que vive, a contrariedade dentro da tua casa, mas comece a enxergar as leis espirituais que querem te mostrar um caminho, os conhecimentos que trazem os Espíritos para poder tu conhecer as causas que geraram toda essa energia ruim, para que tu possa novamente eliminá-la e olhar o teu irmão como um espírito que ainda quer aprender, mas que hoje não consegue ver e não consegue amar. Se tu der o primeiro passo, a energia do outro começa a mudar. Se tu começar agora a consertar a tua vida, a tua sorte, o outro em momento futuro também vai fazer o mesmo. Os nós muitas vezes são formados porque os seguramos em nossas mãos, uma corda com muita força, e nessa força que nós colocamos, acreditamos guardar a nossa verdade. Enquanto seguramos uma parte dessa corda com força e não soltamos, o nó não desata. Mas se soltarmos, renunciando um pouco mais, perdoando um pouco mais, buscando conhecimento um pouco mais, aí a corda começa a perder força. E aquele nó que mostrava-se ser tão apertado, começa a se soltar. Aprenda a soltar desses nós, para que um dia, quando eu voltar ao nosso lado, teu espírito esteja em paz.
Aprenda a perdoar quem precisa perdoar. Aprenda a amar quem precisa de amar. Aprenda a entender, mesmo aquele que não te entende. Aprenda a ouvir, mesmo aquele que não te ouve. Aprenda a ajudar, mesmo aquele que não te ajuda. E você ganhará em teu coração um tesouro riquíssimo, que prata, que ouro, ou qualquer outra moeda da terra não pode ainda comprar. A paz que tu traz no coração, por ter feito o que precisava fazer, mesmo sentindo no teu coração a dolor da injustiça, da mágoa, da tristeza, fará com que o teu espírito compreenda cada vez mais o valor que tem a caridade dos justos. Entrega do teu coração sempre o que tiver de melhor. Não espera receber, entrega. Não espera que você receba agora aquilo que a alma ainda ignorante não consegue ver. Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres. Muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não pelo um ser carnal, não pelo um gênero diferente do dele, mas pelas mágoas trazidas em seu progresso. Muitas mulheres estão traindo seus companheiros, muitas mulheres estão abandonando os seus lares, e não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso para poder se ajudar. Muitas crianças estão se afastando dos compromissos espirituais que eles têm. E pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação. Eles não estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado, e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos. Um espírito, quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar. Um espírito, quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos. Um espírito, quando se afasta da sua casa e de seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal. As casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado. Mantenha a sua casa, mantenha a sua família, por mais difícil que pareça, aprenda para entender quais são os laços que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam, e quais são as infiltrações que tentam todos os dias perturbar o teu lar. O Cristo nos ensinou um caminho, e Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então busca esse caminho, busca o caminho que lhe dá forças, busca o caminho que lhe dá entendimento, busca o caminho que lhe dá paz, e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças a... Gracias, Deus bendiga. É isso aí, meu amigo Júlio Del Toro, compromisso em um relacionamento amoroso. Nós temos que nos comprometer. Comprometimento, gente, é muito maior do que se pode imaginar. Quando eu estou comprometido com algo, eu tenho responsabilidade por aquele algo. Eu tenho dedicação por aquele algo. E eu tenho o principal, né? Amor. Amor ao meu compromisso.
Obrigado, meu amigo, mais uma vez, Júlio Del Toro. Então agora nós vamos passar a palavra a Paulo de Moraes, que vai trazer mais uma leitura dos 4 evangelhos para o nosso enriquecimento. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 19, versículos 17 a 27. A crucificação. Os soldados deitam sortes. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Número 372. Já explicamos, comentando os 3 primeiros evangelhos, a significação destes fatos, com relação aos quais também não deveis isolar a narrativa de João das de Mateus, Marcos e Lucas, que todas se explicam e completam mutuamente. Recusando modificar a inscrição que compusera por inspiração, se bem que desta não tivesse consciência, Pilatos obedecia a um sentimento de orgulho que lhe não consentia retroceder do que decidira. Versículos 23 a 27. As vestes, a túnica, a Virgem e João ao pé da cruz. Palavras de Jesus a Maria e a João. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E a túnica? A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Número 373. Nenhuma importância tem o fato relativo à túnica, que, segundo o uso, era feita de um tecido de fabricação humana. A singularidade notada nela, pelos que entre si repartiram as vestes de Jesus, proveio de uma influência magneto-espiritual
que os impediu de ver as costuras da fazenda, supondo-a inconsútil. A narrativa evangélica diz por que isso se deu. Foi para que se cumprisse a Escritura. O ato de Jesus recomendando João a Maria, mulher, eis aí teu filho, e recomendando Maria a João, eis aí tua mãe, foi um último testemunho palpável da sua solicitude pelos encarnados e uma homenagem aos sentimentos que devem animar os filhos com relação aos pais, que devem ligar, por meio da adoção, os membros da grande família humana. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. Forte abraço, meu irmão. Obrigado por todas as leituras que você vem fazendo para todos nós. E eu espero que você possa estar assimilando tudo que tem de descoberta e de esclarecimento, de revelação, literalmente, nesse livro, Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação. Amanhã estaremos de volta. Aproveite bem o domingo em família. Abrace, beije, esteja com todos aqueles que você ama, ou presencialmente ou até mesmo virtualmente, pela internet, pelo celular, mas converse com os teus. Se mostre presente na vida daqueles que Deus te deu como família. E tenha certeza que você vai fazer o bem e esse contato te irá fazer muito bem também. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.